Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Amém. É interessante aqui no contexto dessa passagem, porque essa passagem é a passagem que você vê o chamado do profeta, e geralmente quando você tem no comecinho do Profetas Maiores, no livro dos Profetas Maiores, você tem lá sempre esse momento onde o profeta, ele conta, ele narra o seu chamado, o momento que ele teve o encontro com Deus e ele foi chamado. Capítulo 6 de Isaías é o chamado de Isaías. E logo no comecinho aqui você tem um dado histórico. Isaías compartilha com a gente que esse chamado aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Uma coisa que a gente tem que entender quando a gente vê esse nome, quando a gente lê essa passagem, é que Uzias, ele também é chamado na Bíblia de Azarias. Então você tem 2 nomes para esse rei: Uzias e Azarias. Em inglês você tem Uzziah and Azariah. Então esse rei, você vai ver que ele tem 2 nomes, todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia Azarias, Azariah, está se referindo a Uzias, Uzziah. It's the same king, o mesmo rei. Outra coisa que a gente tem que entender é que o reino, a nação de Israel, ela já havia se dividido. Você lembra que depois de Salomão, quando entrou os filhos de Salomão, Israel se divide. 10 reinos se tornam o reino do norte, e 2 reinos se tornam, 10 tribos se tornam o reino do norte, e 2 tribos se tornam o reino do sul. A nação de Israel se divide, começa a ter 2 reis. O reino do norte, ele é chamado de reino do norte ou reino de Israel, e aí ele para sempre foi um reino ruim, um reino mau, um rei que se desviou de Deus. O reino do sul, o reino de Judá, ele era chamado reino de Judá porque ele foi fiel à casa de Judá, à família de Davi. E aí esse reino de Judá, o reino do sul, aquele que era sempre fiel à família de Davi, teve reis ruins, reis maus, e algumas vezes eles tiveram reis bons, reis tementes a Deus. Um desses reis, que foi reconhecido como um rei bom, temente a Deus, rei Uzias, ou rei Azarias. So Uzziah
was recognized, was acknowledged as a good king, because he feared God. Então esse rei, ele por 52 anos, ele foi um rei muito próspero. A palavra de Deus fala que ele foi um dos maiores reis de Judá, porque ele conseguiu ter sucesso militar, ele expandiu o reino de Judá, principalmente indo em direção ao Egito. Ele acabou com os filisteus, ele conseguiu ter sucesso contra alguns povos árabes ali que estavam começando a vir, e por aí vai. Então, no campo militar, ele foi um rei bem-sucedido. Em contrapartida, porque ele teve sucesso na área militar, o povo começou a ter muita paz por causa desse sucesso militar. E tendo muita paz, o povo atingiu certa prosperidade. Então a palavra de Deus reconhece que nos tempos do rei Uzias, o reino de Judá era próspero. Mas nem tudo era luzes. The Bible acknowledges that the king Uzziah was a prosperous king, but he was not 100% with God. Uma das razões pelas quais tudo não era luzes é porque o rei Uzias, ele permitiu que o povo ainda sacrificasse nos lugares altos. Ele ainda permitiu certa idolatria no meio do povo. E não apenas isso. Ao atingir uma prosperidade, ao ter paz e certo sucesso no campo militar, o rei Uzias, ou Azarias, ele começou a deixar o orgulho tomar conta do seu coração. E aí, o que ele começou a fazer? Ele olhou lá para os sacerdotes, olhou lá para o povo que era encarregado em oferecer sacrifícios. Você lembra que somente os sacerdotes, os levitas, eram encarregados de trabalhar no templo. Somente aquele que vinha da casa de Arão era permitido oferecer sacrifícios. Mas o cara chegou e falou assim: Deus está me abençoando. Eu estou aqui, Deus é por mim, Deus é comigo. E eu estou aqui derrotando todos os inimigos. 52 anos, nós só tivemos paz e bênção e prosperidade. Como é que Deus não está comigo? Se Deus é comigo, por que não eu mesmo oferecer sacrifícios a Deus? Eu mesmo vou lá e me colocar na frente do povo e oferecer sacrifícios a Deus. Coisa abominável diante do Senhor. Quantas vezes nós deixamos com que a prosperidade nos leve para longe de Deus? Quantos de nós somos enganados pela prosperidade e aparente paz que está ao nosso redor, e a gente começa a ficar cego para aquilo que agrada a Deus? E aquela aparente prosperidade, bênção, na realidade se torna uma pedra de tropeço na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. How many times we let pride interfere in our relationship with God? How many times we let prosperity get in the middle between us and God? O profeta, ele viu tudo isso. Isaiah, the prophet, he saw all of this. É por isso que ele fala no ano da morte do rei Uzias. Porque naquele tempo, o negócio estava, espiritualmente, Isaías, ele viu o negócio indo para o brejo. Ao mesmo tempo que ele via a situação do reino de Judá indo para o brejo, e o rei era a maior figura disso, o maior sinal de que as coisas estavam indo para o buraco, ele começava a escutar que tinha um reino que estava crescendo, um rei que estava começando a vir, um rei que vinha da Síria, e
essa aparente paz e prosperidade agora, meu Deus, o negócio vai ficar ruim. Apostasia dentro do povo, no meio do povo. O rei agora acabou, aquele rei, não tem mais, ele morreu. O negócio já está indo para o brejo. E agora do lá fora a gente está escutando que o negócio agora está crescendo, um rei mais forte está vindo e a qualquer momento o negócio pode descambar. Insegurança, medo. É nesse momento que Isaías, ele recebe o chamado de Deus. Ele tem um encontro com Deus. It's during this time of fear, anxiety, and despair that the prophet Isaiah has an encounter with God. Medo no meio de um tempo conturbado. Medo quando as coisas estão indo para o brejo. Quando você vê que as coisas elas estão indo de mal a pior e não há esperança. Por que será que é nesse momento que Isaías tem um encontro com Deus? Porque medo é uma das piores coisas que pode acontecer com alguém que teme a Deus. Medo é uma das piores coisas que você pode deixar penetrar no seu coração quando você teme a Deus. O medo é a pior coisa que você pode deixar invadir a sua vida, porque o medo destrói o seu relacionamento com Deus, porque o medo, ele neutraliza a sua fé, te paralisa. E é nesse momento então, Deus precisava levantar um homem de Deus, e é nesse momento então que Isaías tem um encontro com Deus. O encontro com Deus vem como um antídoto, como uma vacina, como um remédio contra o medo, contra a ansiedade, contra a preocupação de tudo aquilo que estava acontecendo ao redor na vida do profeta. This encounter with God is like medicine to heal the fear, to heal the anxiety that Isaiah was feeling inside. Because he was looking at everything around him and everything was falling apart. Encounter with God was the medicine, was the cure. A primeira coisa que acontece aqui com Isaías é uma visão de Deus. É uma visão de Deus. Quem é esse Deus que Isaías vê? Olha o que a palavra de Deus fala aqui, ó. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No meio daquele declínio, do medo e da desesperança, Isaías tem um encontro com Deus, e a primeira coisa que ele vê é um Deus que está sentado no trono. Ao redor dessa visão maravilhosa de um Deus entronizado, Isaías viu serafins. Estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Deus entronizado, cercado por seres angelicais, seres celestiais. E no versículo 3, esses seres celestiais clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que quando Isaías é chamado para ter uma visão de Deus, naquele momento de medo, de ansiedade, de desesperança, ele é chamado para ver um Deus que está sentado num trono. Um Deus que é chamado de Senhor dos exércitos.
Por que será? Porque essa é uma mensagem muito clara. Porque Isaías, ele deveria prestar atenção não no rei que estava vindo lá do reino da Síria, que estava crescendo em força. Não, você não tem que prestar atenção nisso daí. Não presta nem atenção nesse rei que agora era e agora não é mais. Você não tem que prestar atenção nisso. Você tem que prestar atenção. Os seus olhos devem estar fixos. Você deve estar focado. E o seu coração deve estar totalmente naquele que está entronizado acima de tudo e de todas as coisas. Que está no reino celestial, cercado por anjos. Sim, é nele que você deve fixar os seus olhos e prestar atenção. Porque ele é verdadeiramente o rei. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, santo, santo. Ele é incomparável. Amém. Santo, santo, santo. Nem os seres celestiais, nem os serafins, eles podem contemplar com os olhos, se é que eles têm os olhos. Nem os pés são dignos de serem descobertos. Os pés devem ser cobertos. Tamanha é a santidade do Senhor dos exércitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor dos exércitos, ele é incomparável. Você não pode comparar Deus com um reizinho que está vindo de lá, por mais poderoso que ele seja. Ele não é nada. Nem você pode comparar Deus com um rei, por mais que ele fosse bom. Não. Ele não é nada. Ele não é nada. Quem você deve temer? Quem você deve realmente honrar e respeitar? Quem realmente você deve confiar? É o rei que está verdadeiramente entronizado acima de todas as coisas, o Senhor dos exércitos. É ele que tem domínio sobre todas as coisas. E ele é santo, santo, santo. Ele é incomparável. Ele é tão incomparável que uma vez não é suficiente. Que falar duas vezes santo, santo, não é suficiente. É necessário que se fale 3 vezes. E todas as vezes que se fala 3 vezes é somente para Deus. Deus, o Senhor dos exércitos, é santo, santo, santo. God is not only holy, He is the most holy, but He is not just the holy, the holiest, He is the most holiest. There is no way you can describe God's holiness. And this holiness that we use for God, we only use for God, because who is God? God is the Lord of armies. He has control over everything, all kingdoms, all kings. No one can be compared to our God. Não existe rei, nem reino que pode ser comparado com o Senhor dos exércitos, porque só Ele está entronizado acima de todas as coisas. E é esse rei, é esse Deus que eu e você hoje nós cultuamos. É esse rei que hoje nos trouxe aqui. Você não veio por causa do pastor. Ou se você veio, você não deveria ter vindo. Você não veio por causa da comunhão.
Você não veio para encontrar um amigo. Você não veio por causa das oportunidades. Você não veio por causa do café. Você não veio por causa da comida. Você não veio por causa do banco. Você não veio por causa do louvor. Você não veio por causa da música. Por quê? Se você veio por causa de alguma dessas coisas, você perdeu. Você perdeu contemplar aquele que é o único que merece ser temido. Essa é a mensagem que a palavra de Deus está falando para cada um de nós hoje. E que está comunicando para Isaías. Esse encontro que Isaías teve com Deus é o que Deus está querendo comunicar. Não tema aquele que vem de fora. Não tema aquele que se foi e que estava aqui dentro. Não tema as circunstâncias que estão ao seu redor. Tema somente aquele que está diante de você. Esse é o Senhor dos Exércitos. Tema, confie naquele que te hoje trouxe aqui. Quem trouxe cada um de nós hoje aqui, independente das circunstâncias, foi o Senhor dos Exércitos. Não foi o acaso, não foi o acidente, nem foi porque você levantou hoje e sentiu que queria vir na igreja, não. Você teve até essa vontade, mas quem colocou essa vontade dentro de você foi o Senhor, porque o Senhor queria que você hoje estivesse aqui e escutasse essa palavra. Tema aquele que hoje te trouxe aqui, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele não entrega a glória, a soberania dele para alguém, para nada. Ele não chegou e falou assim: estou com preguiça hoje, eu vou colocar a vida do Daniel nos acidentes, nas circunstâncias da vida, deixa o negócio rolar, vou botar o automático aqui. E não, Deus controla tudo e todas as coisas, porque o nome dele é Senhor dos Exércitos. Tema aquele que deve ser temido. Esse encontro com Deus é para que Isaías ele entendesse uma coisa no meio daquele desespero, no meio daquela insegurança, no meio daquela ansiedade. E é interessante que nesse momento, quando Isaías ele tem essa visão celestial do Senhor dos Exércitos, ele passa também a ter uma visão de si mesmo e da situação do mundo. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante aqui que a palavra de Deus, ela nos mostra que quando, ao mesmo tempo, Isaías, ele tem essa visão de Deus, ele tem uma visão de si. E ele reconhece nada mais, nada menos do que a sua própria pecaminosidade. Não apenas ele reconhece a sua própria pecaminosidade, mas ele passa a reconhecer a pecaminosidade de tudo e de todos. E ele declara aqui que ele viu o Rei, o Senhor dos Exércitos. Tem tanta coisa que a gente poderia tirar desse versículo, mas o que eu gostaria de enfatizar hoje, nessa palavra que eu estou compartilhando com vocês e comigo mesmo, é que a maior evidência de que você teve um encontro com Deus, de que você conhece a Deus, é a realização. É um despertar, é um reconhecimento de quem você é. É impossível você dizer que conhece a Deus e continuar não entendendo
não reconhecendo quem é você do ponto de vista de Deus. Em todos os chamados que os profetas tiveram e eles encontraram a Deus, no mesmo momento eles tiveram essa noção, esse despertar, essa realização de quem eles eram diante de Deus. E só tem uma atitude: arrependimento. Estou perdido, eu sou pecador. No mesmo momento que eles entenderam quem era Deus, eles passaram a entender quem eles eram. E uma coisa eles entenderam: que eles eram pecadores. There is one evidence, and only one evidence, for someone who has an encounter with God. When you have an encounter with God, you fully understand and acknowledge yourself. You recognize that you are a sinner. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Quando você tem um encontro com Deus, quando você tem essa visão, as escamas espirituais dos seus olhos são removidas, você passa a ver claramente quem Deus é, santo, 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 e ao mesmo tempo você passa a olhar para si e entender quem você é. Eu sou um desprezível pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou perdido. Ai de mim! Ai de mim! Quantos de nós reconhecemos diante de Deus que nós somos desesperadamente corruptos e totalmente pecadores? Que diante de um Deus todo-poderoso, que diante do Senhor dos Exércitos, nós estamos perdidos. Porque quando você tem um entendimento de Deus, você passa a entender que Deus, ele é totalmente soberano. E quando você entende que Deus é totalmente soberano e ao mesmo tempo ele é santo, você passa a entender quem você é. Totalmente limitado, totalmente à mercê da soberana vontade de Deus. E ao mesmo tempo você passa a entender que nada do que você faz é aceitável diante de Deus. É por isso que Isaías fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. É a partir desse momento que você então entende que o problema maior não era o exército vindo. Pensa um pouco comigo. Você está ali, naquele momento, o mundo está caindo aos pedaços, a sua casa está caindo aos pedaços, e aí você vê tudo indo para o brejo, e de repente Deus aparece diante de você. Qual é a primeira coisa que você vai pedir para Deus? Deus, acaba com aquele cabra ali que está vindo para cá. Pelo amor de Deus, Deus, ajuda aí. Ou você vai falar para Deus: Deus, resolve meu problema, por favor. Deus, até que enfim, consegui, o Senhor chamou meu ticket. Deus, chegou minha vez. Deus, resolve meu problema aqui, por favor. Por favor. Mas quando você tem um encontro com Deus, esse impacto é tão grande que de repente você... seus olhos espirituais foram abertos, e aí você passa a ver que aquilo não é nada. O rei da Síria não é nada. O reino de Judá indo para o brejo não é nada. O povo descambando lá para a idolatria não é nada. O problema aqui sou eu. Eu não quero ir para o inferno. Ai de mim. Quantos de nós estamos nos enganando, pensando que o nosso maior problema, na realidade, não é o nosso problema.
problema disso? Porque qual que é o problema disso? Por que isso é um grande problema? Porque Deus é misericordioso, não é? Deus é misericordioso, Deus não é amor, Deus não é graça. Então muitas vezes a gente pode se enganar. A gente pode se enganar. Que nem a criança chega assim e fala para nós: posso comer candy? Daddy, can I have candy today? Aí você fala: não, porque agora não é a hora. Deus pode fazer assim também, não é? Não podia fazer. Não é. Você está pedindo, mas isso aí não é a hora, Daniel. Carro novo não é a hora, cara. Não é a hora, acorda. Você tem coisa mais importante que esquentar a cabeça. Carro não é agora. Daniel, isso aqui não é a hora. Mas Deus podia fazer assim, sabe? Pegar todos os nossos pedidos doido da cabeça e só falar não e acabou, vai levando. Mas sabe qual que é o problema? Eu vou falar para você qual que é o problema. Quando você começa a só pedir errado, isso mostra uma coisa. When you keep asking God for the wrong things in your life, the problem é que na realidade, diante de você, não está o Senhor dos Exércitos, está o gênio da lâmpada. The problem is that before you, when you keep asking all the time from the wrong things, from the wrong stuff, is that before you is not the Lord of armies, the Lord of hosts, is the genie of the lamp. Então você passa a tratar Deus não como o Senhor dos Exércitos, mas você passa a tratar Deus como se fosse não Deus, não rei, mas como o gênio da lâmpada. Um servo teu que está ali para garantir todos os desejos do seu coração. E não é bem assim. Por isso que a maior evidência de que você teve um encontro real e verdadeiro com Deus é esse entendimento de que quem manda não é você, quem manda é Deus. E você é apenas uma criatura que foi salvo pela graça de Deus. E então, é a partir desse momento que a sua visão de vida muda. It's from this point on that your life, your vision, your perspective about life changes. A sua visão, a sua perspectiva de vida muda porque você viu a Deus e você viu a si mesmo. Então não tem como a sua perspectiva de vida, a sua visão de vida não mudar. E olha o que acontece aqui com Isaías. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A sua visão sobre a sua vida muda. Porque depois que você teve um encontro com Deus e você viu quem você é diante de Deus, não tem como você viver a sua vida como era antes. Então o seu entendimento de vida muda. Muda como? Você passa a viver servindo a Deus. Por isso que serviço é uma das maiores evidências de uma pessoa que teve encontro com Deus. Porque você passa a entender que, porque você era pecador, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem não te pertence. Por quê? Quem é o rei? Quem é o dono da tua vida? O Senhor dos Exércitos. Então tudo o que eu sou, tudo que eu tenho é emprestado de Deus, não é meu. Meu filho não é meu, é emprestado de Deus. A minha filha não é minha, ela é emprestada de Deus. A minha casa não é minha, ela é emprestada de Deus.
O meu negócio não é meu, é emprestado de Deus. O meu banco, a minha conta de banco não é minha, ela é emprestada de Deus. Tudo aquilo que eu tenho é emprestado de Deus. É por isso que Jesus, no Novo Testamento, ele fala muito de parábolas com servos, talentos. Porque é evidência da nossa salvação. Aquele que teve um encontro real com Deus, aquele que entendeu quem ele é diante do Senhor dos Exércitos, então ele passa a entender claramente que a sua vida agora deve ser vivida apenas de uma maneira, de acordo com a vontade do Senhor dos Exércitos. Hoje nós vivemos um cristianismo que é cristianismo de placa. É um cristianismo de etiqueta. Mas de essência, não tem nada de cristianismo. Porque as pessoas falam que viram a Deus, mas jamais tiveram um encontro com Deus. Nós temos falsos profetas que vão mais no inferno do que não sei quanto, outra coisa. E a evidência de que a nossa igreja, a igreja no geral, hoje, ela está de mal a pior, é porque as pessoas não reconhecem uma coisa básica, de que elas são pecadoras. Hoje nós temos uma igreja que as pessoas não entendem o que é pecado e o quanto elas são pecaminosas e quanto são necessitadas da graça de Deus. Pelo contrário, as nossas igrejas hoje, elas estão tão cheias de poder de Deus, de glória de Deus, que hoje os cristãos, entre aspas, são empoderados a determinar coisas para Deus. Eu profetizo em nome de Deus. Eu trago a bênção sobre a sua vida, ou eu trago a maldição sobre a sua vida, se você não cumprir com as coisas que o profeta, o pastor, o bispo, o apóstolo, ou sei lá mais quem fala. A apostasia hoje impera nas igrejas. Por quê? Porque jamais houve um encontro com Deus. Porque a maior evidência de um encontro com Deus é o conhecimento de si mesmo. Nós somos pecadores. E esse conhecimento me leva a uma vida, a um estilo de vida único. Servir a Deus. Não tem como você falar, fui tocado por Deus, tive um encontro com Deus. Não, realmente eu sou pecador. E continuar vivendo uma vida de acordo com os seus prazeres, as suas preferências, de acordo com a sua vontade. Porque você entende que Cristo morreu para resgatar a sua vida. E agora a tua vida não pertence a você mesmo. A tua vida pertence a Deus. Então o que a gente leva dessa palavra hoje para nós? Duas coisas. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e examine o seu coração e pense no seu relacionamento com Deus. Quem é você? Eu não estou perguntando quem é Deus, mas quem é você? E qual é a diferença que Cristo faz na sua vida? Porque se realmente Cristo veio e te resgatou das trevas para a luz, então realmente hoje você sabe essa resposta. Quem você é diante de Deus. E o que Cristo fez por você. Ah, pastor, eu tenho bem firme no meu coração a resposta dessa pergunta. Sei quem eu sou, reconheço quem eu sou, e agora, então, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Muito bem. Então faça como Cristo fez.
Marcos capítulo 10, versículo 45 fala que nem mesmo Jesus veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é o sacrifício que hoje você faz para servir a Deus e engrandecer o nome dEle? E não estou falando apenas só de domingo, não. O que te custa? O que te custa engrandecer o nome de Jesus? O que te custa honrar a Deus? O que te custa agradar a Deus hoje? E não estou falando apenas de domingo. Estamos falando de 24 horas por dia. Porque não tem momento na nossa vida que Jesus desliga o botão e fala assim: vou dar um tempo aqui para você, não sou o Senhor dos exércitos, você é o Senhor da sua vida, viva a vida de acordo com a tal maneira. Não, não tem. Ele reina 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há momento onde ele fala assim: Daniel, agora é contigo. Não. Quais são os momentos da nossa vida onde nós sacrificamos algo de nós para que o nome de Jesus seja glorificado e a vontade dele seja feita na nossa vida? Amados, hoje o Senhor nos chama para nos libertarmos de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação que afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque certamente o medo, a ansiedade neutraliza e paralisa a nossa fé. Vamos nos consagrar e servir ao Senhor dos Exércitos, porque é Ele quem afasta todo o medo e toda a preocupação da nossa vida. Vamos falar assim para Deus: Senhor, eu vou me preocupar com a sua vontade, e o Senhor, vou deixar nas tuas mãos as minhas preocupações. Senhor, eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos, e aí o Senhor toma conta dela então. Eu vou me preocupar só com uma coisa, Deus, com aquilo que te agrada. E aquilo que me agrada, aquilo que eu gostaria de ver realizado na minha vida, Deus, eu vou entregar nas tuas mãos. Isso não é loucura, meus irmãos, isso é fé. Você deixar Deus para você fazer as suas coisas de acordo com a sua vontade, é loucura.